Seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje sobre o livro de Provérbios, a nossa jornada de conhecimento, de sabedoria, de crescimento. Nós que buscamos ser eternos aprendizes e ensinadores da vida, reconhecendo que em nós falta sabedoria e, portanto, precisamos buscar fora de nós. E não existe outro lugar, nem outra fonte mais assertiva, confiável e abundante de saber do que a própria palavra de Deus. A sabedoria de Deus, aquilo que Deus decide se revelar para nós, essa de fato precisa ser a nossa base, o nosso princípio norteador para, de fato, pautar a nossa vida. E enquanto nós vamos caminhando nessa escala de consciência, de aos poucos ir aprendendo e ensinando, e recebendo e também entregando, para que cada vez mais nós possamos expandir a nossa consciência e viver a plenitude de vida que nascemos para viver. Não apenas uma vida, talvez, que venha a ser contida apenas em nós mesmos, mas uma vez que nós temos nossos olhos abertos para a realidade, para a verdade, para o saber como um todo, para a sabedoria de Deus, nós precisamos testemunhar isso para os outros. Precisamos também transbordar, precisamos fazer com que isso que está no nosso coração vire uma fonte que jorra para a água eterna, para a vida eterna, como Jesus diz para a mulher samaritana em João capítulo 4. Então que possamos entrar hoje nessa aula com nossos ouvidos atentos e olhos fixos naquilo que Salomão escreveu inspirado pelo Espírito Santo há 1500 anos e nos ensina ainda hoje a respeito da vida em sabedoria. Comecemos, portanto, em Provérbios 19, versículo 1. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios que é um tolo. Não é bom agir sem pensar. Quem se precipita acaba pecando. A tolice de uma pessoa perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se irrita. Na riqueza, os amigos se multiplicam, mas o pobre, até o seu único amigo, o abandona. A falsa testemunha não ficará impune, o que prefere mentiras não escapará. Ao generoso, muitos o adulam, e todos são amigos de quem dá presentes. Se os irmãos do pobre o detestam, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre atrás deles com súplicas, mas não os alcança. Quem adquire sabedoria, ama a sua alma, e o que conserva o entendimento, acha o bem. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras, perecerá. Ao tolo não fica bem viver no luxo, quanto menos ao escravo dominar os príncipes. O bom senso leva a pessoa a controlar a sua ira, e a sua glória é perdoar as ofensas. A indignação do rei é como o rugido do leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre a relva. Um filho tolo é a desgraça do pai, e uma esposa briguenta é como uma goteira que não para. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas a esposa sensata vem do Senhor. A preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso passará fome. Aqui existe novamente esse contraste entre a pessoa sábia e a tola, entre a sensata e a insensata, vocês lembram que nós, no começo deste desafio, vemos um dos iniciais capítulos que vão falar sobre a mulher sábia, sobre a sabedoria, personificada em uma mulher que sai pelas ruas, que constrói a sua casa sobre 7 pilares e faz um banquete, enquanto também a mulher tola, a insensatez, também faz um banquete, também faz um convite para que as pessoas venham a se alimentar daquilo que ela tem a oferecer. E este convite também se desdobra, se também está presente em todo o livro de Provérbios, quando nós vemos que está em nosso coração, está na decisão constante e contínua entre será que eu vivo em sabedoria ou será que eu vivo em insensatez? Será que eu vivo como o versículo 2 vai dizer, agindo sem pensar, vivendo em imprudência, vivendo em negligência, em inocência, muitas vezes, que simboliza, como Paulo Vieira vai dizer, que o orgulho se manifesta em diversas formas, manifestações, desde a altivez, a soberba, a negligência, até mesmo a ignorância como um todo, no sentido de você não querer aprender mais e sair do seu estado de ignorância, também simboliza uma forma de orgulho. Então, cabe a nós, dia a dia, diariamente, buscar sair deste lugar de mentira, de perversão, de falsidade, de engano. É uma escolha nossa. Nós precisamos a cada dia mais buscar aquilo que está escrito, como nós vemos aqui, buscar a vida de generosidade, de buscar ajudar os outros de forma sem interesse por trás, de adquirir sabedoria, e o versículo 8 vai falar que aquele que adquire a sabedoria ama a sua alma, e aquele que conserva o entendimento
acha ao bem. É isso que nós estamos buscando fazer aqui. Acharem a sabedoria, buscá-la, encontrá-la como um tesouro precioso, como uma pérola preciosa, e conservá-la para a nossa vida. Porque nós sabemos que nela, em seu caminho, no caminho da sabedoria, existe a vida. Portanto, no versículo 11 vai falar que o bom senso, a sensatez, a prudência nos leva a controlar a nossa ira. Isso nos faz ter o autocontrole, o domínio próprio, que também é uma das manifestações do fruto do Espírito, em Gálatas 6, de acordo com o apóstolo Paulo. E isso nos faz controlar a nossa ira, não faz extravasar aquilo que nós pensamos aqui dentro, mas nos faz acalmar e refletir, pensar, meditar em nossas ações. A glória das pessoas que são sensatas é perdoar as ofensas. Existe uma glória em perdoar. Assim como o Senhor nos perdoa todas as vezes que nós pecamos, nós também precisamos perdoar aos outros, porque assim nós mostramos um coração bondoso, um coração sensato, um coração que não deseja levar um conflito para um estado que ele não precisa ser levado, mas resolver o quanto antes a contenda com o nosso próximo. Continuemos, portanto, no versículo 16. Quem guarda o mandamento guarda sua alma, mas o que despreza seus caminhos, esse morrerá. Quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o benefício. Corrige o seu filho enquanto há esperança, mas não se exceda a ponto de matá-lo. Aquele que se deixa levar pela ira terá de sofrer o castigo, porque se o seu livrar, terá de livrá-lo de novo. Ouça os conselhos e receba a instrução, para que você seja sábio a partir de agora. Há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. O que torna alguém agradável é a sua misericórdia. O pobre é preferível ao mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que tem o tem ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará. O preguiçoso põe a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar a boca. Castiga o zombador, e o ingênuo aprenderá a prudência. Repreenda o sábio, e ele crescerá no conhecimento. Quem maltrata o seu pai, ou manda embora da sua mãe, é filho que causa vergonha e traz desonra. Meu filho, se deixar de ouvir a instrução, você se desviará das palavras do conhecimento. A testemunha depravada zomba da justiça, e a boca dos ímpios devora a iniquidade. Preparados estão os juízos para os zombadores e os açoites para as costas dos tolos. Algumas partes que a gente pode pontuar que são relevantes para o discurso, para o estudo de hoje, nós podemos pontuar, por exemplo, o versículo 16, que vai dizer que aquele que guarda o mandamento, aquele que entende que a instrução do Senhor, que a lei, de fato, aquilo que está estabelecido, está consolidado na aliança, é valioso, e guardamos isso para a nossa vida, nós também estamos guardando a nossa alma. Porque ao nós andarmos em vida, andarmos em luz, não tem como tropeçar. O salmista vai dizer no Salmo 119, luz para os meus pés e lâmpada para os meus passos, essa palavra. Uma vez que nós temos nosso caminho pautado naquilo que tem dado certo há milênios, é impossível nós sermos confundidos, como também está escrito, aquele que crê no Senhor não será confundido, não será desamparado. Versículo 23 complementa essa discussão, nós falamos que o temor do Senhor conduz à vida. Aquele que tem o temor ao Senhor, a reverência, o respeito, a integridade, a entrega respeitosa ao Senhor, aquele que tem ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará. Isto é algo que Salomão constatou ao longo das suas observações de sabedoria, ao entender que as pessoas que andam em graça, andam em sabedoria, tendem a ter uma vida fora de perigos, no sentido de, ainda que elas sofram, elas irão ter uma base pela qual elas irão acessar. É muito mais fácil você se restabelecer, reerguer após uma crise, quando você está fundamentado em algo sólido, do que quando você não tem algo em que você se sustentar. É muito parecido com aquilo que Jesus vai falar no fim do Sermão do Monte, sobre um homem insensato, que constrói sobre a areia, ou seja, uma casa sem fundamento, ao passo do homem sábio, que constrói sobre a rocha, sobre um firme fundamento. Mais uma vez, todos nós temos diariamente a escolha de realizar entre o caminho mais fácil, de menor resistência, de preguiça, de negligência, de orgulho, de soberba, ou o caminho mais difícil, a porta estreita, como Jesus vai falar também, entre aqueles que escolhem a porta larga, que conduz para a perdição, ou a porta estreita, que leva para a vida eterna. Diariamente, nós precisamos fazer isso, de negar a nós mesmos e ouvir conselhos, como diz o versículo 20. Ouça os conselhos e receba instrução, para que você seja sábio a partir
de agora. O convite do proverbialista não é ser sábio amanhã, depois de amanhã ou na próxima semana, mas é para ser sábio hoje. E amanhã também ser sábio no dia de hoje, no sentido quando amanhã se tornar hoje, no sentido de viver o agora, viver o presente, não ficar preso no passado, que às vezes nos aprisiona, ou ficar refém do futuro, que muitas vezes nos traz uma angústia ou ansiedade daquilo que nós ainda não vivemos. Quando nós estudamos o livro O Homem Mais Rico que Existiu, de Stephen Scott, ele vai falar sobre isso, que o livro de Provérbios fala sobre a visão, e a gente já falou sobre visão em uma aula passada, e eu entendo que a visão, de acordo com o livro de Provérbios, é a esperança que nós temos, que não vai fazer nos adoecer a alma e vai trazer uma árvore de vida. É entender que nós não queremos ser otimistas e idealistas, pessoas que vão olhar para a realidade com óculos cor-de-rosa e achar que tudo vai ficar bem, porque muitas vezes nós iremos passar por dificuldades. Mas, em contrapartida, também a gente não quer ser como pessimistas, pessoas que irão olhar tudo como se tudo estivesse nublado, como se não tivesse nenhuma esperança. Mas eu quero cunhar essa palavra, nunca ouvi ninguém falando esse termo, mas nós queremos ser perspectivistas, pessoas que olham a realidade com a perspectiva daquilo que isso pode se tornar, ou na verdade daquilo que já se tornou de acordo com o padrão dos céus. É a oração de Jesus: seja feita sua vontade na terra como já é feito no céu. É olhar para um estado de pecador de uma pessoa e ver que nela já se encontra um Filho de Deus que ainda precisa ser revelado e precisa ouvir a palavra e ser transformado. É olhar para uma pessoa que ainda padece de ignorância e ver nela uma pessoa que ainda pode viver a sabedoria, desde que ela venha a se abrir para o conhecimento, para o espírito de revelação, para de fato a vontade de Deus. É olhar ao mundo com os olhos perspectivistas, a pessoa que olha para ver algo que pode ser transformado a partir da sua ação. Continuamos no versículo 1 do capítulo 20. O vinho é zombador e a bebida forte causa alvoroço. Todo aquele que é vencido por eles não é sábio. A fúria do rei é como o rugido do leão. Quem o provoca peca contra a própria vida. É uma honra para alguém ficar longe de conflitos, mas os insensatos envolvem-se neles. O preguiçoso não ara as terras, porque é inverno. Por isso, no tempo da colheita, procura e não encontra nada. Os propósitos do coração humano são como águas profundas, mas quem é inteligente sabe como trazê-los à tona. Muitos proclamam a sua própria bondade, mas alguém que é digno de confiança, quem o achará? O justo anda na sua integridade, felizes são seus filhos depois dele. Quando o rei se assenta no trono para julgar, com seus olhos dispersa todo o mal. Quem pode dizer, purifiquei meu coração, estou limpo do meu pecado? O Senhor detesta o uso de 2 pesos e 2 medidas. Ele detesta tanto uma coisa quanto a outra. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações. Se o que faz é puro e reto, e o ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez, tanto um como o outro. Não ame sono, para que você não empobreça, e abra os olhos, e você terá pão de sobra. Não presta, não vale tanto, diz o comprador. Mas quando vai embora, então se gaba do negócio que fez. Mais uma vez, parece que os versículos se repetem, porque são princípios que estão presentes em toda a vida. Por exemplo, nós temos o princípio da sobriedade, de viver sem o controle de substâncias que às vezes tiram a nossa consciência. Neste caso é o vinho. O versículo 1 vai falar que o vinho é zombador e a bebida forte causa alvoroço. Também nós temos sobre governantes que andam em sabedoria, que governam a sociedade de acordo com o poder que lhes é estabelecido. Nós vemos que a importância de nós não sermos preguiçosos, mas nós sermos diligentes para ararmos no sentido metafórico, nessa o nosso trabalho, para nós fazermos nosso trabalho a tempo oportuno, para que no tempo de dificuldade, quando nós não podemos trabalhar, nós teremos aquilo que nós consumimos ao longo da nossa vida. Nós vemos no versículo 7, a bênção de andar em integridade. O justo anda na integridade. Enoque foi conhecido por ser alguém que andou com Deus. Andar remete a este caminho de constante processo, a jornada. Nós somos eternos aprendizes, pessoas que estão constantemente sabendo que a cada dia mais elas precisam aprender 1% mais, precisam se transformar 1% melhor a imagem de Jesus, estar cada vez mais próximos do molde original a que nós fomos criados. Este é o propósito da nossa vida, andar em integridade, para que assim também os nossos filhos sejam felizes depois de nós. Continuemos com o versículo 15. Há ouro e prudência e abundância de pérolas, mas palavras que transmitem conhecimento são joia preciosa. Que se tome a roupa daquele que fica por fiador de um estranho, que ela sirva de penhor quando ele se compromete por estrangeiros. O pão que se ganha com fraude pode ser gostoso, mas depois a boca se encherá de areia.
Os planos são estabelecidos mediante os conselhos, faça a guerra com prudência. O mexeriqueiro revela os segredos, portanto não se meta com quem fala demais. Se alguém amaldiçoou seu pai ou sua mãe, a sua lâmpada se apagará na mais densa escuridão. Após se antecipar de uma herança, no fim não será abençoada. Não diga, vou me vingar do mal. Espere no Senhor e ele o livrará. O Senhor detesta o uso de 2 pesos e uma balança desonesta não é boa. Os passos de cada pessoa são dirigidos pelo Senhor. Como poderá alguém entender o seu próprio caminho? É uma armadilha dizer precipitadamente, isto é santo, e só refletir depois de fazer o voto. O rei sabe peneira os maus e faz passar sobre eles a roda. O espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor, a qual examina o mais profundo do seu ser. Bondade e fidelidade preservam o rei. É com bondade que ele sustém o seu trono. A glória dos jovens é sua força, e a beleza dos velhos são seus cabelos brancos. O versículo final, 30. Os vergões da ferida purificam do mal, e os açoites limpam o mais íntimo do corpo. Enquanto nós lemos os últimos textos para a aula de hoje, nós percebemos mais uma vez que a sabedoria é algo valioso a qual nós precisamos colocar no nosso coração. Jesus vai falar que onde estiver o nosso coração, estará também aí o nosso tesouro. E o versículo 15 fala sobre isso. Há ouro e abundância de pérolas, mas palavras que transmitem conhecimento são joia preciosa. É claro que as pérolas são importantes no sentido monetário, dizendo, mas o conhecimento, a palavra que transmite conhecimento, a sabedoria, os lábios do sacerdote precisam conservar o conhecimento, diz o profeta Malaquias. E o meu povo perece por falta de conhecimento, diz Oséias, quando vai falar também sobre os sacerdotes que não estavam guardando a lei do Senhor. Mais uma vez, nós precisamos entender que negar a nós mesmos e buscar a renovação de mente mediante o conhecimento das Escrituras. Ter uma intimidade tão grande com saber que quando aquilo que é falso se aproximar para nós iremos dizer não, eu não quero o veneno porque eu já vivo com a verdade. É entender que nós precisamos constantemente buscar o aconselhamento divino. Muitas vezes não temos pessoas ao nosso redor que possam trazer conselhos, e sim, que se nós tivermos, podemos ser abençoados por elas, mas, em última instância, precisamos ser aconselhados por quem escreveu as Escrituras, que no caso é o próprio Espírito Santo, que inspirou toda a escrita. Nós podemos então concluir a aula de hoje com essa consciência de que a cada vez mais nós devemos crescer em conhecimento, em graça e sabedoria. Espero que você possa ter sido ajudado com esse vídeo, e se você foi, não esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar, para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa mensagem de sabedoria. Muito obrigado pela sua participação. Até a próxima. Tenha um bom dia.